Neste vídeo vamos falar sobre ferramentas para encontrar um novo amor. Não é dizer aonde você deva ir, onde você sair para conhecer uma pessoa nova, nem qual aplicativo de relacionamento utilizar. São dicas para encontrarmos pessoas de valor, mas sobretudo, nos tornarmos pessoas melhores, pessoas mais atraentes, para merecermos essas pessoas de valor. Relacionamento já é uma coisa muito difícil. Se a gente não conhecer o próximo, não conhecer a si mesmo, saber o que a gente quer e o que a gente não quer, fica muito mais difícil. Então é preciso ter critérios na escolha de uma pessoa, para que exista uma afinidade, uma chance maior de você se relacionar com a pessoa e ter sucesso. Porque se você não tem afinidade, você pode até conviver com a pessoa 2, 5, 10 anos, mas uma hora as diferenças batem forte e esse relacionamento acaba. Então é muito importante ter alguém que aceite conversar, né? Discutir a relação, para que melhore os pontos que precisam, colocar os pingos nos is para chegarem a um consenso e não ficarem deixando passar as coisas para não discutir e aí não se resolve nunca. E chega um momento que estoura. Então é muito importante isso, mas também pessoas dispostas a fazerem dar certo, porque o relacionamento ele é construído. É importante você procurar uma pessoa com inteligência e maturidade emocional. Evita muitos problemas. Muitos de nós crescemos com uma idealização do relacionamento perfeito. Isso por causa dos nossos pais, por causa da mídia, filmes de Hollywood, da Disney, aquela coisa de princesas, de conto de fadas. Então a gente fica querendo um conto de fadas para a nossa vida, um final feliz, mas nem sempre as coisas são assim. Na realidade, as coisas dependem muito de nós, de trabalho nosso, de construir o relacionamento, de ter paciência. Já começa o trabalho na escolha da pessoa que você quer. Então, não existe isso de uma pessoa esbarrar em você, olhar, nossa, que paixão, à primeira vista, e aí viverem felizes para sempre. Infelizmente, as nuvens não são de algodão. As coisas não funcionam assim. Então você precisa procurar uma pessoa com um perfil mais ou menos que você queira. Aí vem a parte difícil também. Essa pessoa precisa gostar de você também. Precisa se atrair por você, achar que você é uma pessoa interessante. E aí, se ambos conseguem isso, de repente iniciam um relacionamento, um namoro. Só que aí no namoro tem muitas coisas que você tem que tomar cuidado para não fazer e para não falar, para que não termine esse relacionamento por causa de uma bobeira. Às vezes uma coisa que você diz é mal compreendida. Então a gente tem que tomar cuidado com o que fala e com o que faz. E aí continua o relacionamento, vai para um casamento. Um casamento, pensa-se em filhos, morar junto. E aí os problemas todos começam. Criação dos filhos, os problemas da casa, contas, diferenças entre as pessoas. Então não é uma coisa fácil. Se não houver um combinado, se não houver um compromisso mútuo deles permanecerem ali juntos, custe o que custar, como diz o padre, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. Se não houver isso, alguém pula do barco. E geralmente é quem menos fazia pelo relacionamento. Algumas dessas pessoas, elas desistem de encontrar um novo amor. Elas ficam tão traumatizadas que elas não querem mais arriscar passar por um sofrimento novamente. E aí, vivem a vida sós. Porém, aquelas que querem sim encontrar um amor, porque faz parte do nosso DNA a gente querer procurar alguém, essas pessoas têm essas dificuldades, principalmente as que têm filhos. E para essas pessoas, então, que se separam por vontade delas ou por vontade do outro, acaba ficando muito difícil, e sobretudo para as mulheres, porque são as mulheres que normalmente vivem com os filhos, cuidam deles, levam para a escola, ou seja, têm os compromissos com os filhos. Se você pensar, se nem o pai das crianças conseguiu se manter num relacionamento ali naquele ambiente,
Você imagine uma pessoa que vem de fora, talvez com seus próprios filhos, filhos os quais com uma criação diferente. É difícil. Quanto mais velha e mais experiente a pessoa, mais difícil fica para você chegar perto daquele ideal de relacionamento construído na mente. Porque são muitas as coisas que você tem que abrir mão, são muitos os problemas que você tem que aceitar, são muitas coisas que você não gostaria de aceitar, mas é obrigado a aceitar. Família, relacionamentos anteriores, traumas, problemas diversos. E isso tudo no momento onde os relacionamentos estão muito superficiais, que visam só a aparência e quase nada a convivência. Realmente não está fácil. Não é fácil. E por isso que eu indico que vocês assistam esse vídeo até o final. Ele está repleto de discussões e dicas. Inclusive dicas de conquista. Dicas para reconquista já estão no vídeo mais à frente, no vídeo 10. Mas se esse é o seu caso, eu recomendo que você assista todos pela ordem, porque não é legal pular etapas. Tem uma cronologia que tem um porquê de ser. Hoje é dia dos namorados e se você tá solteiro, solteira por muito tempo, você tem um problema. Principalmente se você tem mais de 25 anos. Eu sou terapeuta e eu vou te explicar. Não se trata de pressão social, é ciência. O ser humano foi programado biologicamente para poder buscar parceiros, ou seja, existe um impulso dentro de todo ser humano saudável que guia este ser humano em busca de relacionamentos. E buscar por esse vínculo não é carência, é ciência. Isso acontece porque nos tempos que a gente vivia nas cavernas, estar sozinho era muito perigoso. Nós, seres humanos, dependíamos do grupo para poder sobreviver. E literalmente quem se isolava morria. E não só isso, existe um código genético no nosso DNA que nos impulsiona em direção a alguém para que a nossa espécie seja perpetuada, ou seja, para a manutenção da vida na Terra. Se não fosse esse impulso, que é quase incontrolável, provavelmente o ser humano já teria deixado de existir. Não tem nada de errado em querer estar com alguém. O que não é natural é se acostumar com a ausência e com a solidão. Você está sozinho há muito tempo e diz, tá tudo bem? Talvez você só tenha aprendido a sobreviver com pouco e começou a chamar isso de liberdade. Você não está sozinho porque ninguém presta. Você está sozinho porque em algum momento se entregar e amar começou a doer. E o seu sistema aprendeu a se defender com frases como eu me basto, relacionamentos são atraso de vida, eu tô focado em mim agora. Mas quase sempre, e eu disse quase, isso é só um medo disfarçado. De sentir de novo, de se entregar, de quebrar a cara mais uma vez. Quando esse medo vira regra, ele trava, afasta e sabota. Então se você está sozinho há muito tempo e ainda cria justificativas para isso, é porque você precisa curar alguma coisa em você que está sabotando esse impulso natural que foi programado no seu código genético de buscar a vida e a perpetuação da sua própria espécie através da segurança que somente os relacionamentos afetivos promovem e possuem. Se o que eu disse aqui te incomodou, que bom. Esse é meu papel como terapeuta. Não tô aqui para te agradar nem para passar a mão na sua cabeça. Eu tô aqui justamente para te provocar e esse é meu papel. Te fazer olhar para a ferida que você aprendeu a fingir que não dói mais. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, compartilha. Eu sou seu futuro amor. A gente vai rir de como estivemos no mesmo lugar, ao mesmo tempo, sem saber da existência um do outro. De como tudo na nossa vida fez com que a gente amadurecesse. Para construir um relacionamento sólido, forte, sem besteiras, sem inseguranças. Porque o fato é que a gente só vai se encontrar quando nós dois estivermos preparados para sermos amor. Você é o meu. E eu o seu. Provavelmente vai ser em algum momento que a gente não esteja esperando. Em algum bar, na casa de algum amigo, numa festa. Ou até mesmo na internet. De alguma forma, a gente vai se encontrar, quando for a hora. Até lá nós vamos vivendo a vida. Do melhor jeito que a gente pode. E é para quando nós dois sentarmos para conversar, termos muita história para contar um pro outro. Abrindo espaço assim, pra gente viver a nossa história. A função do relacionamento não é a felicidade, é a consciência. Eu li essa frase e fez todo sentido para mim. Quando a gente tira essa busca incessante pela alegria, a gente encontra a origem do que vai fazer a gente feliz de verdade. E essa consciência é a chave para a gente fechar muita porta errada. Quando a gente fica sem consciência, a gente fica com sentimentos à flor da pele. E essa é a receita certa para fazer muita besteira. Joguinhos, traições, planos de vingança, sabe? Todas essas coisas que não fazem o menor sentido.
Agora, quando a gente se dá conta de que a nossa função é crescer junto com o outro, tudo muda. A gente tira o ego da frente. E sabe aquela infelicidade, tristeza, depressão? O maior responsável por essas dores são os padrões que a gente insiste em repetir. Quando a consciência entra no jogo, a maturidade entra na frente do ego. A gente entende que ser correto e responsável deveria ser uma condição primária e não uma reação aos outros. Essa consciência faz a gente começar a enxergar os padrões. Quando eu penso nisso, eu lembro daquela cena do filme Matrix, vocês lembram? Que o Neo tá lá e aí de repente ele tem consciência de quem ele é, do poder dele. Ele entende o que é ele e o que é só ilusão, apego. Quando a gente se livra das armadilhas da mente, fica mais fácil enxergar os nossos padrões. Num relacionamento maduro, eles vão caindo por terra. Para que a gente vá se reinventando e se reformulando dentro do relacionamento e na nossa vida. O curioso é que o melhor relacionamento é aquele que a gente se sente segura, mas o paradoxo é que nada é realmente seguro em relação ao amor. E por isso que o maior erro é acreditar que primeiro a gente tem que achar a pessoa e depois construir o relacionamento. Se você não tiver trabalhado a sua consciência, você pode conhecer a pessoa mais incrível e apaixonante do planeta, que você vai estragar tudo. Entender que não é sobre o outro, que é sobre a gente e sobre como a gente lida com o outro, faz com que a gente consiga construir um terreno fértil. E nesse terreno não vai ter espaço para relações abusivas, doentias, relações que façam mal para a gente. A gente vai construir esse terreno para substituir o egoísmo pela consciência. E só assim a gente vai conseguir ter um relacionamento feliz, alegre com a gente e com as pessoas que a gente ama. Esse foi o Eureka do dia. E aí, fez sentido para você? A escolha mais importante da sua vida não é a sua carreira, mas com quem você se casa. Hoje o café é com a tua Lara. Eu sei que te falaram que dinheiro, sucesso e carreira eram decisivos para a tua felicidade. Mas a verdade é que essa felicidade é muito mais plena na constituição de uma família. Mas se você é homem, você precisa priorizar a sua carreira. Só assim você vai ser capaz de, como um homem decente, prover para sua família. Por isso, se você ainda é um duro, não é hora de ficar atrás de rabo de saia, tá? E você, mocinha, deveria aprender a identificar um cara que pelo menos tenha alcançado algum sucesso profissional. E eu não tô falando pra você ser interesseira não, tá bom? Porque sua prioridade deveria ser encontrar um cara bacana, que vai poder te proporcionar o que você precisa para poder exercer o auge da sua feminilidade. E se eu fosse você, eu ouvia a gente, tá? Porque eu não ouvi isso aqui e foi bem assim que eu dancei. Porque eu não sei você, mas eu fui ensinada que o maior cuidado que eu devia ter era a respeito da escolha da minha carreira. Assim como eu fui ensinada que o maior nível de desejo que eu devia ter tinha relação com bens materiais, com liberdade, com independência. A verdade é que ninguém me ensinou que esse nível alto de cuidado eu deveria ter em relação à escolha de quem eu deixaria dormir do meu lado. E essa escolha que vai determinar se você vai rir ou vai chorar. E o pior, o tempo só é implacável mesmo a respeito de um desses. Não importa o quanto de dinheiro você tenha e nem quantos procedimentos você faça. Você nunca vai ter o poder de escolha que tem aos 20 quando tiver 40. Fora que é muito mais fácil começar uma carreira aos 40 do que uma família. De nada. O melhor investimento que você pode fazer na sua vida, que tem a melhor rentabilidade, é se casar. Mas é se casar bem. Isso não significa que é se casar com uma pessoa milionária e que tenha uma vida pronta, muito pelo contrário. É se casar com uma pessoa que tenha princípios alinhados com os seus. Aquela pessoa que realmente quer construir uma vida com você. É aquela pessoa que sabe o seu valor. É aquela pessoa que quer crescer com você na vida. Conquistar as coisas juntos. Quando você encontra uma pessoa que tem princípios alinhados com os seus, vocês unem esses princípios e propósitos, vocês vão chegar em lugares juntos que vocês jamais chegariam sozinhos. Eu já fiz vários cursos de finanças e assisti várias palestras sobre investimento e todas elas sempre me falaram sobre casamento. Eu só entendi isso realmente depois que eu me casei. Porque se casar com uma pessoa que você tem uma boa comunicação, vocês são transparentes e vocês deixam alinhados onde vocês querem chegar juntos e vocês realmente unem forças, vocês pisam em lugares que vocês jamais imaginaram que iam pisar. Nossos sonhos sozinhos, eles se transformam em algo muito pequeno a partir do momento que você começa a sonhar em conjunto. Por isso que é tão importante a transparência e a comunicação desde o começo do relacionamento. Porque é isso que vai fazer realmente você ter esse filtro sobre o melhor investimento que você está fazendo na sua vida, que é a pessoa que você está colocando ao seu lado. Escolher um amor é das decisões mais importantes da vida. Então por que tanta gente continua errando? Porque o que eu vejo é um desastre. Gente se apaixonando por um rosto bonito, pelo sexo, pelo status. Achando que química é conexão e que atração é suficiente para sustentar uma relação. O resultado? Relacionamentos vazios,
gente frustrada. Pessoas que se iludem com a ideia que criaram na cabeça da pessoa, mas não conseguem perceber a realidade na frente dos olhos. A maioria das pessoas não procura um amor. Procura um alívio. Alívio para a solidão, para o vazio, para o tédio da própria vida. E qualquer pessoa que preenche esse buraco momentaneamente parece a certa. Mas amor de verdade não é anestesia emocional, é construção. Se você quer parar de errar, você precisa começar a olhar além da superfície. Porque conhecer alguém é mais do que sentir borboletas no estômago. É investigar, perguntar, observar. O que essa pessoa traz para sua vida? Ela faz o dia ser mais leve ou mais pesado? Porque um relacionamento não é feito só de grandes momentos. É feito das pequenas coisas que constroem um laço inquebrável. Ele te inspira? Não a versão que você imagina na sua cabeça, mas a real. A pessoa que está na sua frente te faz querer ser uma pessoa melhor ou exige que você diminua quem é? Os valores batem? Porque não adianta ter química se a essência não combina. Se um acredita em parceria e o outro só pensa em si. Se um valoriza a família e o outro acha que ninguém importa além dele. Se um sonha grande e o outro nem sabe para onde vai. E para o futuro? Vocês caminham na mesma direção ou estão fingindo que em algum momento vão se encontrar no meio do caminho? Porque na maioria das vezes, isso não acontece. E o que vem junto com essa pessoa? Amigos, família, o entorno. Você consegue se imaginar fazendo parte desse mundo? Ou está fechando os olhos esperando que isso não te afete? Se tudo isso não estiver alinhado, não importa o quanto você goste, vai dar errado. Então, aprofunde-se na investigação e quando alguém te mostrar quem é, acredite, não deixe a sua carência te convencer do contrário. 8 bilhões de pessoas no mundo. Você não precisa continuar insistindo nas pessoas erradas. In this river that I've been washing my hands in forever, I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence, baby, let me in. Go easy on me, baby. I was still a child, didn't get the chance to feel the world around me. I had no time to choose what I chose to do. Você é uma pessoa linda, inteligente, engraçada, doce, incrível. Todo mundo vê isso em você. E ainda assim, no amor, você continua sofrendo. Por quê, hein? Porque você insiste em deixar as pessoas erradas entrarem na sua vida. E depois vai tentar transformar elas em pessoas certas. Só que deixa eu te contar uma coisa. Você está se sabotando. Tentando transformar a pessoa despreparada em um parceiro ideal. Você aprendeu que precisava fazer esforço para ser amado. Que precisava salvar, consertar, se moldar. Mas olha só, o problema não é você, é a pessoa que você escolhe. Você não precisa mudar ninguém, você precisa mudar o seu critério de escolha. Porque no fundo, você tem deixado qualquer um entrar. Você se entrega para quem não tem estrutura, espera de quem não sabe dar. E isso é muita crueldade com você. Deixa eu te dar um exemplo para você entender melhor. Pense em Harvard, é a universidade americana que todo mundo conhece. Todo mundo acha que Harvard transforma pessoas comuns em gênios. Mas não é assim que funciona. O segredo de Harvard não está no que ela ensina, está em quem ela aceita. Harvard escolhe a dedo. Ela só admite quem já tem potencial, disciplina, entrega. Entendeu? E você? Tem seu coração aberto para quem? Tem aceitado qualquer um achando que o amor vai educar, transformar, despertar o melhor? Não vai não. O amor não é mágica. Amor é troca. E se só você entrega, isso é desequilíbrio. Não é destino. Você tem que entender que continuar insistindo em quem não te escolhe, em quem não tem maturidade, em quem só te suga, é autossabotagem. E das bravas, viu? Porque você já sabe o que acontece depois. Você se perde, se frustra, se esgota.
E aí diz que não acredita mais no amor. Mas não é o amor que falhou. Quem falhou foi o seu critério. A cura começa quando você decide que o seu coração é Harvard, que só entra nele quem está pronto, que você merece viver um amor que já vem inteiro. E inteiro quer dizer pessoas que estão dispostas a trabalhar em si com maturidade. Entende? Você não tem que mudar pessoa nenhuma. Você tem que mudar o tipo de pessoa que você deixa ficar. E quando você entende isso, uma coisa aí muda. Você para de tentar salvar o outro e começa a se salvar. Aí sim, você olha no espelho e diz com verdade: eu sou livre. Livre para não repetir, livre para não carregar peso que não é meu. Livre para escolher de novo, melhor, com critério, com consciência, com amor próprio. Sempre vai existir alguém mais bonito, mais interessante, mais inteligente, mais legal do que você ou do que a pessoa que você escolheu pra ficar do teu lado. E mesmo depois que você escolher a pessoa pra ficar do teu lado, ainda assim vai parecer que o novo é mais interessante. Isso sempre vai acontecer com a gente por vários fatores, mas eu quero encurtar o máximo possível para você tentar entender. Talvez porque a paixão é duradoura e acaba, talvez porque a chegada das redes sociais, né, o avanço da tecnologia e o leque de milhares de opções que aparecem pra gente o tempo todo e nos mostram o quanto nós somos insuficientes e com quem a gente escolheu estar, essa pessoa também é insuficiente pra gente. Existem vários motivos para que isso aconteça. A questão é, você só tem que entender isso e escolher alguém. Você só tem que escolher e arcar com essa escolha para sempre. Independente de tudo isso, ou dos tédios da vida, ou da grama do vizinho parecer mais verde. Aí que tá a virada de chave, em escolher alguém. E essa pessoa também te escolher de volta e ter consciência disso também. É só esse o segredo dos relacionamentos duradouros. Porque se toda vez que a paixão acabar, você ficar pulando de relacionamento em relacionamento, ou quando o novo parecer mais interessante, você vai viver num eterno looping. Porque hoje em dia trocaram a palavra amor por dependência emocional, por ser emocionado. Porque hoje em dia tudo é facilmente descartável, né? Se não deu certo, termina, tem outras opções. Então, é assim que as pessoas lidam. Só que aí você vai ter que viver num looping eterno, né? Porque é a primeira vez do outro vivendo também. Então, obviamente, vai chegar um momento que ele vai errar sim com você. E você também vai errar com ele. Ou ele vai enjoar de você e você também pode enjoar dele. O tédio, pra mim, é algo completamente saudável. Aprender a lidar com o tédio, pra mim, é o suprassumo da sabedoria. Sobre esse tema eu faço questão de falar porque eu já vivi os dois lados da moeda. Eu tive uma filha fora de relacionamento, então não foi planejado, e eu tinha paqueras nessa época, candidatas à esposa. E quando souberam da gravidez, da possibilidade de eu ter uma filha, pularam fora, simplesmente desistiram de mim. As pessoas fazem o que é mais fácil. Não dá para discutir. Para que elas iam ficar com uma pessoa enrolada, que vai ter uma filha pequena, que de algum modo ia ter que ter algum relacionamento com a mãe da filha? A pessoa procura algo mais fácil. Daí, tive a filha depois de muitos anos, reencontrei uma ex-namorada, vivemos 11 anos juntos. Então ela aceitou viver comigo, eu tendo uma filha, mas de algum modo não foi 100%, faltava alguma coisa. Faltava talvez a gente ter um filho nosso, mas que infelizmente não aconteceu, ela não pôde. E relacionamento acabou e eu precisei voltar para o mercado,
voltar a procurar alguém para mim, porque eu sinto falta de ter alguém, de dar amor para alguém. E nessa procura, você vai conhecendo pessoas na minha idade, você vai encontrar pessoas que são mães ou até avós. Então, difícil alguém que não tenha filho. Claro que eu ia querer também alguém sem filho, então eu entendo as pessoas. Você quer evitar problemas, você quer uma coisa mais simples. Relacionamento já é difícil. Quanto mais ingrediente você coloca, mais difícil fica. Porém, não dá, você precisa encontrar pessoas que estão ali disponíveis. E a maior parte delas vão ter filhos. A questão é a seguinte, é muito difícil para a mulher que tem filhos pequenos, que vivem com ela ainda. Ela precisa estar disponível e disposta. Disposta, muitas vezes as mães estão, mas elas não estão disponíveis. Elas não têm o tempo para sair com um paquera, por exemplo, para ir num cinema, num bar, porque não tem quem fique com as crianças. Ou elas têm uma boa rede de apoio, ou elas dependem só delas, elas não podem viver coisa que outras pessoas podem. Então sempre é mais difícil para as mães com filhos pequenos. Depois de grande, não. Aí os filhos já saíram de casa, daí é tudo normal. Então numa faixa etária, tanto o homem quanto a mulher eles já vão ter filhos. E aí a dificuldade é você casar o final de semana de um com o do outro. Porque você pega num final de semana, o homem está com os filhos dele. E aí a mulher está sem ninguém. Chega no final de semana seguinte, inverte-se. O homem está sem os filhos, mas a mulher está com os filhos dela. Então, nem sempre dá para casar o final de semana para ficarem ambos sós ou ambos juntos com os filhos todos, para fazerem um passeio com todos eles juntos. Então, nem sempre é fácil. E aí, se você for pensar que as relações estão tão descartáveis, você pega uma pessoa que vai lá, quer conhecer a outra, gostou da pessoa, mas 1, 2, 3, 4 finais de semana, você tenta ver a pessoa, você não consegue, você desiste. Você vai procurar outra pessoa que esteja mais disponível. Então é importante estar disposto e disponível. Ver com gente que já tem filho não é pra qualquer um. E se você não tem filho, talvez não devesse ser pra você. Eu sei, é polêmico, mas vamos falar sério? Relacionamento já é difícil por si só. Agora imagina você construir vínculo, cumplicidade, rotina com alguém que já vem como terceiro ser humano no pacote. E esse ser humano é uma criança que você não gerou, mas já precisa tratar como se tivesse. Você vai ter que amar, respeitar, cuidar, vai ter que abrir mão de planos, adaptar rotinas, administrar presença e ausência, vai ter que aprender a lidar com a ex. E sabe o que é pior? Na hora de dar amor vão esperar que você seja pai ou mãe, mas na hora de impor limites vão te lembrar que você não é. Você pode até querer corrigir com carinho, mas vai ouvir que o filho não é teu. Você pode até tentar educar, mas vai parecer invasivo. No final você cuida, mas não tem voz. Você se envolve, mas não pertence. E pelo amor de Deus, eu não tô dizendo que nunca dá certo. Tem padrastos e madrastas aí maravilhosos, enteados e enteadas que amam seu pai ou mãe emprestado. Tem história que funciona, mas essa é a exceção. Funciona melhor quando os dois já vêm com filhos, porque os dois estão ali no mesmo momento da vida. Agora, se você tá solteira, sem filho, e ainda pode escolher com quem tu vai começar a tua história, por que já começar algo que já vem com regra, freio, limite, vigilância? Talvez seja mais inteligente e emocionalmente saudável começar do zero com alguém que também tá no ponto zero. Alguém que sonha o mesmo sonho, alguém que vai construir do teu lado não com um pé no presente e outro no passado. Sim, você pode se apaixonar por alguém com filho. Sim, você pode escolher essa dinâmica com maturidade. Mas entenda, isso é uma renúncia. E toda renúncia vem com custo. Mas a pergunta é, você quer pagar esse preço ou tá tentando ser boazinha num cenário que você nem precisa entrar? Não romantize o Kinder Ovo. Ele pode vir com uma surpresa linda ou com um peso que você não foi feito para carregar. O destino decide quem vamos encontrar na vida, mas as atitudes decidem quem fica. As pessoas entram no nosso caminho por várias razões, algumas para nos ensinar, outras para nos testar e algumas para caminhar ao nosso lado. No entanto, não é o acaso que mantém essas conexões. São as escolhas diárias, a maneira como tratamos uns aos outros, o respeito, a lealdade e o cuidado que determinam quem vai permanecer. Não basta encontrar alguém especial. É preciso cultivar esse laço com gestos que demonstram comprometimento e reciprocidade. O amor não sobrevive só de encontros. Ele se fortalece na constância, no apoio mútuo
e nas atitudes sinceras que demonstram que a pessoa ao seu lado é prioridade. No final, não importa quantas pessoas cruzam seu caminho, mas sim aquelas que escolhem ficar, que provam dia após dia que merecem seu lugar na sua vida. Lembre-se, relações são construídas com ações, e não apenas com palavras. O destino pode trazer, mas é você quem decide quem vale a pena manter. Não, Guta. A gente não pode se encostar. Talvez a gente possa. Não. Por que a gente só não experimenta? Experimentar o quê? Vamos ver o que acontece. E se for um desastre, a gente vai saber que isso nunca daria certo. Mas isso pode ser mesmo um desastre. Eu posso te vaporizar e você pode me apagar. E aí... Vamos começar aos poucos. How can I love when I'm afraid to watch me? How am I tell? Suddenly it goes away somehow. One step closer. Falo, né? Todo mundo morreria por alguém da família, não morreria? Você não morreria pelos seus filhos, lógico. pela sua mulher, Uhum. pela sua mãe? Você viveria por alguém da sua família? O que é viveria? É viver bem. Até meu pai, 82 anos ali. Você toparia se alimentar de forma saudável, parar de fumar, parar de beber, fazer um esporte para viver pela sua família? Então eu deixo Legal essa essa reflexão. Eu deixo essa Demais. reflexão, que foi uma reflexão muito forte. O problema é esse. Você não se posiciona. Aí é idiota aqui, vai, corre atrás. Vamos fazer o seguinte. Eu vou entrar porque eu tô exausta. Eu vou entrar, vou tomar um banho e você fica aqui. Fica aqui. Pensa. Se você realmente está disposto a mudar, a crescer, a construir uma vida, uma família comigo. Se você achar que sim, aí você entra, mas entra de vez pra ficar. E se você ficar, você pode ter certeza que eu vou dar a minha vida pra você, o meu ouro. Agora, se sua opção for continuar seguindo esse mesmo caminho, por favor, para de me enlouquecer. Sai por aquela porta e não volta mais. Deixa, pelo amor de Deus, seguir o meu caminho. Com quantos anos você descobriu que amor não é sentimento? Tá vendo essa foto aqui? Foi a primeira foto que eu tirei com meu melhor amigo há 9 anos atrás. Sabe quando a conexão com uma pessoa é instantânea? Pois é, depois que a gente se aproximou a primeira vez, não desgrudamos mais. Até ele fazer algo que estragou completamente isso. No começo do 2º ano do ensino médio, o Léo decidiu se declarar pra mim. Exatamente, isso que você tá ouvindo, bem coisa de filme mesmo, se declarar, dizer, oi, tudo bem, gosto de você, não era comigo? Só que naquela época eu nem sequer olhava pra ele desse jeito. E aí você deve imaginar, né? Depois de dizer que não, o resto do ensino médio foi cheio de altos e baixos, indas e vindas, a gente se falava e parava, e voltava, e parava de novo. E os amigos do grupo sofriam juntos, coitados. Mas depois de muito lenga-lenga, quando a gente saiu do ensino médio, começamos a namorar. E aí, meus amigos, o resto é história. A gente namorou escondido do meu pai, terminamos, voltamos e decidimos casar com 20 anos enquanto os dois ainda eram estagiários. Foi tudo fácil e lindo? Não, mas a gente decidiu passar por isso junto. E isso, meus amigos, é que é amor. Decisão. A decisão de amar, mesmo quando as circunstâncias não estão boas. A decisão de ser paciente com as fases. A decisão de permanecer junto e se apoiar. A decisão de fazer dar certo até o fim. O Léo me fez perceber que um amor baseado em sentimento não seria o suficiente. Também me provou que a decisão de amar pode levar a gente longe. Afinal, a gente nem estaria aqui se ele não tivesse persistido, hein? Hoje, meu melhor amigo e marido também, tá fazendo 24 anos. Olha só essa frase que a minha psicóloga me disse. 2 passados diferentes podem até se encontrar, mas somente 2 futuros iguais permanecem juntos. Você já deve ter tido a experiência de conhecer alguém especial. Essa pessoa era incrível com você, mas parece que ela estava indo para um caminho, você estava indo para outro caminho e no fim os dois acabaram se perdendo. Por isso, para um relacionamento ser saudável e duradouro, não basta amar o outro. É preciso alinhar os propósitos. Se os dois estiverem olhando em direções opostas, um dos dois está olhando na direção errada.
Não é seu papel curar a pessoa que está com você. Claro que, em um relacionamento saudável, é bom e desejável que as duas pessoas despertem na outra o que há de melhor. Porém, isso não significa ser terapeuta, babá, mãe, professor ou avó. Você não tem que aturar falta de higiene, crise de ciúme, mau costume, desrespeito, preconceito, vícios, artifícios de manipulação, falta de ambição ou de educação, comodismo, alcoolismo, tabagismo, machismo, egocentrismo, cinismo, chilique, nem nada que prejudique sua vida, que já é sofrida. Todo mundo tem defeito, é verdade, mas também tem a liberdade de não querer lidar com coisas que não dá pra aceitar. Ilusão é se apagar e se apegar na esperança de que a outra pessoa vai melhorar. Ela não vai mudar. Saiba o que você quer e caiba onde quer estar. Aí você avalia. Relacionamento é parceria entre duas pessoas dispostas. Parceira é a pessoa que anda do seu lado e não nas suas costas. Não existe amizade entre homem e mulher a não ser que ambos sejam solteiros. Por quê? Todo relacionamento extraconjugal não começa com toque físico, começa com vínculo emocional que é facilmente criado com o outro, encontro de afinidades, ou seja, conversas paralelas, envios de memes, uma música que se escuta, envia o outro, caronas, isso tudo é vínculo emocional, que é construído através de uma amizade. Então, pessoas adultas, comprometidas, não dão brechas para que isso aconteça. Nem todo relacionamento entre homem e mulher vai acabar em casamento, mas todo casamento começa com uma amizade entre um homem e uma mulher. Então, pessoas comprometidas não têm amizade com outras pessoas do sexo oposto. Não existe isso. Se eu te falasse que tem uma mulher do seu convívio que eu sinto que ela tem segundas intenções. Diria que o problema é seu. O problema é seu de não ter me contado antes, né? Porque pra mim é simples, o ser humano ele é totalmente descartável no momento que ele vai contrário ao que eu quero construir junto contigo. Então, se você diz que uma pessoa que está ao meu redor do sexo feminino não está contribuindo para nossa construção como casal, como futuros pais, eu descarto essa pessoa. Paro de me relacionar com ela, corto ela da minha vida, qual é o problema? Tem 7 bilhões de seres humanos no mundo, por aí, né? Então, a gente acha novas pessoas, novos amigos. Se você quer que o seu relacionamento dure, você precisa estar disposto a desrespeitar outras pessoas para respeitar a sua pessoa. E não, isso não é ser tóxico ou grosseiro, isso é crescer, é saber impor limites. Nem todo mundo vai respeitar o seu relacionamento e você precisa ser a primeira pessoa a estar ali para protegê-lo. E não é sobre grosseria, é sobre prioridade, é sobre saber escolher todos os dias a pessoa que está ali com você. Ser firme com quem ultrapassa esse limite também é uma forma de amor, uma forma de compromisso, uma forma de responsabilidade. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Quem não se posiciona, permite. O mundo nem sempre vai valorizar o que você tem, mas você precisa valorizar. Porque no fim das contas, o amor ele não sobrevive de sorte, ele sobrevive de escolhas. Escolher proteger quem caminha com você, essa é a mais importante. Pessoas confusas magoam pessoas incríveis. E essa é uma das maiores verdades que infelizmente eu aprendi durante a vida. Você já parou pra pensar que às vezes a pessoa não te ama? Às vezes ela simplesmente gosta da ideia de ter alguém ali se entregando, se doando, lutando por dois? Às vezes a pessoa nem conversa com você, ela só te responde. E o nome disso não é amor, é conveniência. Existem tantas pessoas por aí que dariam tudo pra ter uma pessoa como você ao lado delas, mas você continua insistindo em algo que te machuca. Quando é que você vai entender que existem pessoas que não valem o esforço que a gente faz, que não valem o amor que a gente entrega? Algumas pessoas simplesmente não valem a pena. E é por isso que em vez de me apaixonar por pessoas, eu aprendi a me apaixonar por atitudes. É pelas atitudes de alguém que eu me aproximo. E é também pela ausência delas que eu me afasto. Eu não olho para o que a pessoa fala, ver o que ele faz, como ele trata as pessoas das quais ele não depende nada. Eu me lembro que uma vez eu desmanchei um namoro porque o cara era muito bom de papo, deu o carro pro guardador do restaurante guardar, e ele falou, vai entrando para escolher a mesa. Eu falei, fui entrando. Aí eu esqueci a bolsa, que tenho TDAH, esqueço mesmo, voltei. Quando eu voltei, ele estava humilhando o guardador. Achei aquilo tão estranho. Mas do tipo assim, bota uma coisa pra sentar no meu carro, porque o meu carro, você trabalha a vida inteira e você não vai comprar esse carro. Como assim, a bunda do cara ia sujar o carro dele? E pra você era um querido? Maravilhoso. Tava achando aquilo ali
Achei aquilo, falei, não, mas ele vai me explicar, deve ter acontecido alguma coisa, o cara xingou ele, alguma coisa. Aí não falou nada a noite inteira. No final eu falei assim, você teve algum problema com o guarda? Não, tive nada. Ele não viu que eu fiz o movimento de voltar e assistir. Nunca mais. Eu dei um perdido, nunca mais. Eu Bia só por isso, falei, só. Toda mulher que mente nas pequenas coisas, ela pode te dar uma casa, mas nunca um lar. Um excelente sexo, jamais respeito. Ela pode usar uma aliança com você, mas ela nunca vai te trazer paz. Ela pode fazer comida, mas não vai ter cuidado. Ela faz planos com você, mas não tem lealdade. Ela pode te alisar e vai parecer um carinho, mas não é. Ela pode conversar, fazer você rir com você, mas ela não faz você sentir amor, porque onde há mentira, há máscara, há engano. E onde há engano, é impossível ter amor. Que benefício é ter alguém do seu lado que te ama a ponto de mostrar pra você algo que outras pessoas não têm coragem de mostrar? Todo mundo tem defeito, né? Imagina que uma pessoa descobriu o teu defeito, não foi embora. Tem muita gente que só vai. Isso aqui quer nem ficar. Essa pessoa não foi embora. E ela tá ali junto com você, falando, isso aqui é difícil pra caralho em você, sabia? Eu não quero ir embora. Eu quero te mostrar que isso aqui é difícil pra caralho em você. Vamos trabalhar isso aqui. Essas difíceis devem acontecer no namoro. Se a pessoa tá te fazendo algo, tá te fazendo mal, gerando desconfiança, chegue, converse, se posicione, põe o seu lado. Diga, meu amor, vamos chegar a um acordo sobre isso tá me fazendo mal. Eu tenho medo de perder a pessoa. Agora eu tô te falando como seu advogado. Tenha medo de ir pro casamento e se tornar brigas, terminar no divórcio, definição de guarda, pensão, criança traumatizada e por aí vai. O namoro foi feito para conhecer a pessoa. Relacionamentos são baseados em confiança, respeito, companheirismo. Se alguém tenta ter uma conversa difícil com você, significa que essa pessoa te valoriza e te quer na vida dela. E não que ela te odeia. Caso contrário, ela nem ia querer perder tempo com você. Fugir de conversas difíceis vem de uma crença de que se alguém te critica, todas as coisas boas sobre você perdem o valor. E aí você entra no modo defensivo e você e a pessoa deixam de se entender. A neurociência mostra que os relacionamentos se aprofundam a cada conversa difícil que vocês têm, porque você aprende a confiar que você pode discordar daquela pessoa sem perder ela. Então, se alguém quer ter uma conversa difícil com você, valorize aquela pessoa. Não tenha medo da comunicação, porque um dia pode ser tarde demais. Mais foco, menos ansiedade. As pessoas perdem aquilo que não gostariam de perder por não mudar um comportamento que precisam mudar. Você não quer mudar? Você vai perder. Você vai perder o casamento, você vai perder o amigo, você vai perder o trabalho. Simplesmente porque você acha que você pode viver do jeito que você bem entende e todo mundo é obrigado a aceitar. A pessoa que mais te ama é a que te desafia a estar desconfortável. Mas por anos aprendemos que quem mais nos ama é quem nos aceita por o que somos. Como eu posso ficar calado se eu vejo seu potencial? Se eu checo como você tá, é porque eu me preocupo e quero que você se torne sua melhor versão. Aceitar o outro é importante, mas a partir do momento que perdemos espaço para conversas desconfortáveis, o relacionamento perde o sentido. Já que, segundo a teoria da autoexpansão, nos relacionamos para nos expandir com a outra pessoa. Relacionamentos são antifrágeis, ou seja, eles prosperam com conversas difíceis, mas desconfortáveis a curto prazo e que geram crescimento a longo prazo. Só não vamos confundir isso com abuso narcisista. Aquela pessoa que foca nos seus defeitos te faz sentir mal enquanto ela mesma não trabalha nos dela e se coloca como superior. Enfim, mas manda esse vídeo para aquela pessoa que você se preocupa e cresce junto. Mais foco, menos ansiedade. Não discuta com pessoas imaturas. Fazer isso é inútil e desgastante, porque a pessoa emocionalmente imatura não quer encontrar a verdade, ela só quer vencer ou fugir da responsabilidade por alguma coisa. A discussão vira um campo de defesa, não de diálogo e conexão. Você fala uma coisa, a pessoa distorce, mostra um problema, ela se vitimiza, expressa um limite, ela reage com raiva ou ironia, porque ela não tem estrutura para lidar com a frustração sem se desorganizar. Qualquer discordância vira briga ou birra, e isso ativa nela mecanismos automáticos como negação,
exageração, projeção, dramatização, manipulação, comportamento passivo-agressivo, tudo para proteger o ego de entrar em colapso. Então, quando você insiste nesse tipo de conversa, você está sendo imaturo também, porque sem perceber você começa a discutir de igual para igual, no tom, na intenção, no impulso, e aí ninguém resolve nada, só sai mais cansado. Às vezes não é questão de explicar melhor, às vezes é questão de aprender a reconhecer quando você está lidando com uma mente em modo infantil e sair da discussão antes que ela te arraste junto. Os velhinhos, eles eram um casal antigo já, né? Bem velhinhos, e todo dia eles tinham pãozinho francês de manhã, e a senhorinha comia a casca e dava o miolo pro velhinho. Passaram, sei lá, 50 anos ela comendo a casca e ele o miolo. E aí no dia o velhinho tava muito mal, ele tava pra morrer, e aí a velhinha falou, acho que esse pode ser nosso último café, né? Aí ele meio que falou assim, então eu queria te pedir uma coisa, posso comer hoje a casca do pão e não o miolo? E aí ela virou e falou assim, mas por quê? Ele falou, porque eu adoro a casca, mas eu sempre comi o miolo pra deixar a casca pra você. Aí ela fala, mas eu adoro o miolo. E sempre comi a casca porque eu achava que você gostasse do miolo. Eles passaram uma vida comendo a parte do pão que não gostavam pra agradar o outro. Isso é lindo. Mas isso é uma tremenda falta de comunicação do casal. É muito fácil eu falar assim, o outro não me compreende. Eu sou responsável pelo que eu falo e pelo que o outro entende também. Quando alguém faz algo só porque você pediu, continua sendo só porque ela quis fazer. Me dá um minuto. Você não queria que essa pessoa fizesse só porque você pediu pra ela fazer. Você queria que partisse dela, que ela quisesse fazer. Mas as pessoas valorizam coisas diferentes, demonstram amor e se sentem amadas por motivos diferentes. A ideia de que uma conexão genuína tem um quê telepático e espontâneo não convence nem mais no cinema. Conexão muito forte e instantânea normalmente é carência de um com a patologia do outro. Conexão genuína mesmo é comunicação e dedicação consistente. Fala pra essa pessoa o que é importante pra você que ela faça e fique feliz quando ela fizer só porque você falou. Afinal, isso literalmente mostra que ela tá disposta a fazer algo que ela normalmente não faria só porque entende que é importante pra você. E isso é lindo. Quem fala o que sente não quer brigar. Quer ficar. Quem se abre não quer causar desconforto, quer encontrar conforto com você. Silêncio muitas vezes é só a última tentativa de quem já falou demais, mas não foi ouvido. É o gesto de quem cansou de explicar, de justificar, de pedir por consideração. A pessoa que te aponta o que incomoda está te oferecendo a chance de reparar antes que doa demais. Antes que vire mágoa, antes que transforme em distância. Você pode achar chato, você pode achar exagero, pode pensar, lá vem drama. Mas cuidado, porque quem reclama ainda está tentando. Quem se cala já desistiu por dentro. E quando alguém desistiu por dentro, a saída é só questão de tempo. E quando isso acontecer, não adianta pedir mais uma chance. Já era. Por isso, ouça e ouça bem. Ouça o incômodo antes que ele vire ausência. Porque o que não é dito com palavras, a vida acaba dizendo com partidas. Beijo. É melhor caminhar com alguém como Pedro, que fala demais, do que confiar em um Judas silencioso. Sabe por quê? Porque cobra não avisa quando vai atacar. Tem gente que te julga pelo barulho que você faz, mas se esquece que quem fala ainda está sendo tratado, enquanto quem se cala pode já estar te traindo. Deus prefere lidar com Pedros impulsivos, sinceros, que erram tentando acertar, do que com Judas calculistas, frios, que sorriem na sua frente e apunhalam pelas costas. E tem mais. Pedro caiu, mas se levantou, foi restaurado e se tornou uma coluna da igreja. Judas escolheu o silêncio da traição e terminou sozinho, destruído, fora do propósito. Então, não se preocupe se tem gente dizendo que você fala demais, que você é exagerado, que você reage. Deus conhece seu coração. E melhor ser um Pedro que cai aos pés do mestre do que ser um Judas que anda ao lado dele, mas tem o coração longe. Preste atenção. Nem todo mundo calado é santo e nem todo mundo barulhento está perdido. O céu trabalha com verdade, não com aparência. E tem gente disfarçada de amigo que é veneno em forma de gente. Ô Teletubbies, a raça humana vai ser extinta e não demora, velho. Os Nutella não quer cruzar, as mulheres querem pôr dificuldade.
Não, saí com a mulher aqui ontem aqui, primeira vez. A mulher já vem com uma pedrada na primeira conversa. Hein? Porque o homem já quer ir direto pro vamos ver. Os preliminares não faz. Falei, não. Aí eu concordo. Tem que ter o aquecimento, a massagem, a geral com cera, lamber a tampinha do iogurte. Tem que baixar o espírito de um tamanduá com fome no cara e beijar o gramado de um gol no outro. Aí falou, mas não é só isso não, né? O homem tem que investir numa noite romântica, uma viagem pra um lugar bonito, um chalé top com banheira, um vinho importado, um jantar romântico. Eu falei, pode parar. Pode parar. Se toda vez que eu quiser esticar o pescoço da girafa eu tiver que pegar um empréstimo, eu tiver que vender minha casa, eu tô morto. Pra sair com você, eu tenho que ser contemplado no consórcio. Você quer uma carta de crédito, você não quer um homem, não. Minha filha, desse jeito que você falou aí, na próxima vida eu quero vir mulher, ué. Você tá doido? Se pelo menos depois de eu ter desembolsado 5 mil leleu, você virar o super saiyajin do prazer aqui e me virar de cabeça pra baixo aqui, preparada pra zerar o livrinho do Kama Sutra, beleza. Mas normalmente você só quer deitar e eu tenho que me virar aqui, virar um martelete, um discípulo do pica-pau. Conclusão, eu paguei 5 mil pra trabalhar 3 minutos. Dá não. Venderam errada a noção de provedor, minha querida. O prover masculino, para aqueles que desejam relacionamentos tradicionais, sem ter de virar Amish para isso, está associado à segurança que um homem pode oferecer. E segurança não se relaciona a luxo. Um homem que procura ser capaz de sustentar sua casa como provedor não é aquele que compra Chanel para você de Natal. Tem algo de errado em um homem generoso que quer agradar a sua esposa como a Chanel? Não, claro que não, mas não é isso que significa procurar ser um provedor. Isso é generosidade não requisitada, consequência de quando o homem vê valor em uma mulher e daí ele paga o preço que for. Mas um provedor busca não deixar que a luz queime, que não falte comida. Esse é o ideal de provedor, que se relaciona à segurança. Então perseguimos o ideal, mesmo que ele ainda não seja possível. Tem gente que descarta o ideal, né? Mas a provisão é a segurança do essencial. E como que um homem demonstra essa disposição de provisão durante o namoro? Não é se encarregando de todas as suas contas. Tradicionalmente, espera-se que um homem com interesse amoroso, enquanto está ao seu lado, encarregue-se de providenciar o que for necessário. Por exemplo, quando saírem, ele se encarrega de escolher o lugar, considerando que pagará também a sua parte. Então é aquela coisa, leva ela para comer um pastel, mas não a faça dividir o risoto. É esse o conceito de provisão familiar que se manifesta em um gesto de gentileza durante o namoro. Simples assim. Se você anda aí falando que você quer um relacionamento 50-50 ou tá no grupo das suas amigas falando que quer que ele pague a conta do date, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá disposta a fazer as demais tarefas para que isso seja possível? Eu realmente não tô aqui para impor o que eu acredito que seja o melhor funcionamento de um relacionamento, nem aonde eu acho que você vai extrair o melhor potencial de si mesma, nem do seu parceiro homem, tá? Mas eu tô aqui para te fazer algumas perguntas para que você repense o tipo de parceria que você busca, ao invés de assumir imediatamente que você espera algo 50-50. Você espera que ele pague todas as contas de jantares de vocês, mas espera que ele chegue em casa e faça 50% das tarefas de casa também? Na hora de carregar os pesos, você espera que vocês dividam 50-50 também? Você acha que tá tudo bem ele arcar com 100% das contas e das finanças de vocês, mas não tá ok você assumir 100% das responsabilidades fora isso? Você busca um homem que esteja determinado a ser extremamente trabalhador para trazer recursos de fora para dentro de casa, mas quando o recurso entra, você não está disposta a trabalhar esse recurso como tua responsabilidade? Deixa eu ver se eu entendi. Quando ele não tiver muito afim de trabalhar e nem de gerar recursos para você, está tudo bem, porque quando você também não tá afim de fazer as coisas da casa, você também não faz. É isso? Acho que é um pouco irreal a gente assumir que todo mundo vai fazer apenas o que gosta. Mas será que também não é um pouco irreal você assumir que esse homem vai ter responsabilidades financeiras para com o seu relacionamento, sem você também assumir responsabilidades para com o seu relacionamento em outras áreas? O que eu sugiro, portanto, é que vocês olhem para o relacionamento um pouco mais como uma instituição, entendendo quem fica com a responsabilidade de quê. Será que esse discurso de eu não faço tarefas domésticas para homem não vai um pouco na contramão da exigência de providência que você tem feito? O que não falta são discursos a respeito de como o homem deveria ser extremamente provedor e masculino, né? Mas será que a gente tá falando pouco a respeito de como as mulheres deveriam também assumir responsabilidades para si, para que então possam exigir isso dos respectivos homens? Ah, mas o meu homem não faz nada. Pois então a escolha errada é tua de ter escolhido ele. Vamos supor que esse cara super líder masculino e provedor chegou, tá?
Você está ok com o que vai acontecer a partir daí? Porque eu acho que a gente tá falando que é mais difícil encontrar um homem desse jeito do que manter. E eu acho que isso tá errado. Você genuinamente tá ok em confiar naquela pessoa pra que ela lidere o relacionamento? Porque esse cara que a gente tá descrevendo aqui, ele não tá precisando de ninguém. Ele tá escolhendo agregar. Essa pessoa sabe o que um relacionamento vai agregar pra vida dele. Mas assim, ele não vai ter problema nenhum em te dizer não. Você tá ok com todas as horas de trabalho que vão ser necessárias para o desenvolvimento desse futuro maravilhoso em que ele é o líder e provedor? Ou você tá achando que essa pessoa vai chegar com todo o tempo do mundo pra te dedicar 20 das 24 horas por dia? Muito provavelmente esse homem também não tá esperando alguém que seja super aberta a todo mundo. Você tá ok com ser uma mulher que vai se resguardar pra esse cara só? Se essa pessoa vai passar tanto tempo trabalhando e correndo atrás do futuro em vias financeiras e etc. que vocês idealizam, você tá ok com tocar a outra parte? Você tá ok em ser a líder em outras áreas? Nos momentos em que ele estiver super estressado ou coisas do gênero, você desenvolveu sua inteligência emocional pra conduzir melhor essas situações? Você tem desenvolvido a sua elegância, postura, eloquência e etc. pra poder estar ao lado dessa pessoa em diferentes ambientes? Se você como mulher vai ser o cartão de visita dessa família, você se sente adequada pra cumprir esse papel? O ponto aqui é, beleza, você quer um cara super líder e provedor e etc, etc. Na hora que ele chegar, porque ele vai chegar, se você trabalhar em você mesmo e tudo mais, ele vai chegar. Na hora que ele estiver presente, qual é o seu desenvolvimento na capacidade de ser liderada? Às vezes eu acho que a gente passa muito tempo idealizando o cara e não se tornando uma mulher digna de recebê-lo. A mulher que quer ser esposa não é a mesma mulher que está procurando um marido. Uma está pronta para construir, a outra quer sugar. Uma traz paz, a outra traz exigências. Uma mulher com mentalidade de esposa diz: como eu posso apoiá-lo? O que você precisa? O que nós precisamos? Uma mulher caçando um marido diz: eu preciso de um homem que me banque. Eu mereço ser mimada. É melhor ele me aceitar do jeito que eu sou. Uma se prepara para um homem. A outra está preparando uma lista para um homem. Adivinha qual delas realmente vira esposa? O relacionamento moderno está cheio de mulheres que querem fotos de casamento, não casamento de verdade. Ser esposa é uma mentalidade, não é um título, não é um anel, não é um álbum de fotos no Instagram. Então, senhores, escolham com sabedoria. Ou ela quer ser a sua esposa, ou ela quer um homem que haja como marido enquanto ela finge ser independente. Uma é parceira, a outra é parasita. Escolha a mulher que te apoia, que soma, que constrói. Não a que só quer o mapa pronto na mão, sem fazer nada. Pessoas emocionalmente inteligentes dificilmente conseguem odiar alguém, porque elas entendem por que as pessoas agem como agem. Quando alguém é cruel ou difícil, a maioria só vê um idiota. Mas você vê além. Vê uma criança ferida que nunca se curou, apenas cresceu. Um corpo adulto carregando feridas de infância. E quando você enxerga isso, para de levar as coisas para o lado pessoal. A pessoa que está sempre com raiva não está brava com você, está brava com todos que a machucaram antes de você. A que não consegue confiar. Alguém ensinou a ela que confiar é se machucar. As pessoas projetam a própria dor em quem está na frente delas. Pessoas feridas ferem pessoas. Sempre foi assim. Sempre será. Entender isso não significa aceitar comportamentos ruins. Significa não deixar que eles te destruam. Você pode enxergar a dor de alguém sem fazer parte dela. Pode compreender por que alguém está quebrado, sem deixar que essa quebra te alcance. Isso é inteligência emocional. Ver a ferida por trás da arma. Corrigir alguém não faz sentido, porque primeiro a pessoa precisaria da inteligência emocional para perceber que ela poderia estar errada. Então o cérebro dela vai interpretar como uma ameaça, ela só vai se irritar e não é eficiente do ponto de vista da neurociência. Quando o rei Salomão disse: não repreenda o zombador, senão ele vai te odiar. Repreenda o sábio e ele vai te amar por isso. Faz sentido, porque uma pessoa emocionalmente aberta e sábia vai no mínimo ouvir sua crítica. E se você tiver certo, vai agradecer. Em algum ponto você vai ter que parar de desperdiçar energia se você quiser proteger a sua paz. Nem todo mundo está pronto para crescer, isso não é um fardo seu para carregar. E é também uma forma de amor, deixar as pessoas errarem e não querer pressionar a sua realidade nelas. Ao invés de eu cuido de você e você cuida de mim, que tal eu cuido de mim para você e você cuida de você para mim? Se você está na minha vida, a maior contribuição que eu posso te dar é o meu desenvolvimento pessoal, porque acontece uma sincronização de ondas cerebrais entre pessoas que convivem muito e graças aos neurônios de espelho
imitamos e somos moldados pelos nossos arredores, por causa do efeito camaleão na psicologia social. Nem sempre as pessoas querem que você se sacrifique completamente por elas. Se alguém te ama, ela quer que você viva a sua própria vida e seja a sua versão mais feliz, forte e saudável, e não que você largue tudo por elas. Isso não é amor, é um padrão de apego ansioso baseado no medo de abandono e que gera relações desequilibradas. Coloque a máscara de oxigênio antes em você, para aí sim poder ajudar outra pessoa de verdade. Pessoas apaixonadas falam, eu morreria pelo meu parceiro ou parceira. Legal, mas você curaria seus traumas emocionais para aprender a amar e ser amado, ao invés de ficar projetando isso em cima da pessoa? Você priorizaria sua saúde física e mental para os dois prosperarem juntos? Ou vai cagar no pau, comer qualquer porcaria e ficar sedentário? Você quebraria maldições familiares com amor para construir um castelo em rocha e não em areia? Você aprenderia comunicação efetiva e desaprenderia padrões tóxicos? Resumindo, você cuidaria de você mesmo e da pessoa? Amor de verdade é sobre ação, porque a base dele é segurança emocional e não é sobre palavras ou promessas. E a forma de saber se é de verdade é: você se apaixonaria pelas ações da pessoa que você tá, mesmo se ela fosse muda e não pudesse usar todas as palavras e promessas bonitas? Mais foco, menos ansiedade. Você sabia que a maior parte dos conflitos que você vive, na verdade, nem existem de verdade? Muita gente sofre, se distancia e até rompe relações importantes porque acredita em histórias que o próprio cérebro inventa sem perceber. O nome disso é teoria da mente. Nosso cérebro tenta adivinhar o que o outro está pensando o tempo todo. Só que em vez de fatos, ele preenche as lacunas com interpretações. E interpretações são baseadas nas nossas inseguranças, medos e experiências passadas. Na prática, você não está reagindo ao que o outro disse ou fez, mas ao que você acredita que ele quis dizer. E é assim que uma mensagem visualizada e não respondida vira uma rejeição imaginária. Um não posso agora vira um não me querem. E pequenos gestos se transformam em grandes feridas, todas inventadas sem que a gente perceba. A boa notícia? Você pode treinar o seu cérebro para diferenciar fatos de interpretações. Toda vez que sentir desconforto com alguém, pergunte a si mesmo: o que eu sei com certeza e o que eu estou supondo? Essa pergunta simples pode salvar relacionamentos, amizades e a sua paz mental, beleza? Se alguém está mais focado em como você reagiu do que no que ela fez para provocar sua reação, cuidado. Isso se chama manipulação. Essa pessoa não tem tanta consciência das ações dela e vai se surpreender se você tentar traçar seus limites ou vai te culpar se você tentar se explicar. Essa técnica se chama inversão de culpa, onde o manipulador ignora o próprio comportamento e foca no seu, como se o seu ato de se defender fosse um ataque. É um mecanismo inconsciente de autoproteção, onde no fundo a pessoa tem tanto medo e desconfiança que ela sente um prazer ao confirmar essa crença dela na cabeça. No fundo é uma falta de autoconhecimento e de empatia da pessoa, mas manipulação é manipulação. Você sempre vai ter o direito de traçar os seus limites, por mais que a pessoa não reconheça o comportamento dela. Mais foco, menos ansiedade. Agora presta atenção, existem 5 perguntas que não foram feitas para serem usadas levianamente. Elas acessam parte da mente que nem a própria pessoa entende. Vamos lá. Primeiro, qual foi o momento mais marcante da sua infância? Essa pergunta resgata emoções profundas. Se você estiver presente nesse momento, ela vai começar a associar você ao conforto emocional que ela sentia lá atrás. Qual pessoa você mais admira e por quê? Ela vai te entregar o tipo exato de personalidade que valoriza. Seu papel? Começar a espelhar essas qualidades de forma sutil. 3. O que te faz se sentir completamente vivo? Aqui ela revela seus gatilhos de dopamina. Você começa a se posicionar como a fonte dessa sensação. 4. Se ninguém fosse te julgar por nada, o que você faria diferente na sua vida? Você vai tocar em desejos reprimidos. E quando alguém sente que pode ser ela mesma com você, o apego se forma. 5. O que é mais difícil para você esquecer? Uma pessoa ou um sentimento? Essa pergunta é traiçoeira, porque ela revela o que mais marca: conexões ou experiências. E adivinha, você vai se tornar exatamente isso. Mas cuidado, isso não é brincadeira. Essas perguntas não são só conversa, são ferramentas para acessar o inconsciente. Use com sabedoria, ou se prepare para ter alguém emocionalmente preso a você, sem entender por quê. Eu fui no McDonald's e eu pedi um risoto com um vinhozinho. Obviamente não me deram. E não porque eu tenha pedido muito, mas porque eu tava pedindo no lugar errado. Você não entendeu? Tem gente que não sabe amar, tem gente que não sabe cuidar, tem gente que nunca vai conseguir te dar o que você merece. Não porque você exige demais,
mas porque essa pessoa simplesmente não tem para oferecer. Você não tá pedindo errado, você só tá errando no lugar. Tem gente que só serve como fast food emocional, rápido, barato, que mata a fome por um instante, mas nunca alimenta de verdade. Então para de insistir no que ficou claro que não é para você. Você não é exigente, só tá pedindo no lugar errado. Não esquece disso. Pela ordem. Depois da pandemia, as pessoas passaram a sair menos de casa. Se acostumaram a pedir comida por aplicativo, enfim, resolver a vida de outro modo sem sair tanto de casa. E aí, quando ela sai, vai para um bar para tentar conhecer alguém, nem sempre o estilo musical agrada aos ouvidos. E, além disso, tem o custo. Certo? Uma casa noturna, geralmente, são caras. Para algumas classes sociais, isso afeta bastante. Então, tudo faz você ir para um outro lado. E existe aquela dificuldade de você ser certeiro, de você abordar uma pessoa e ela ser compatível com você, de dar tudo certo. Então, nem sempre é assim. Às vezes você vai, aborda, conhece. A gente olha sempre o físico, né? Quando você sai na noite. Você olha o físico porque não tem como você entender o mental da pessoa. Só com a convivência. Você saindo algumas vezes, você vai perguntando e vai conhecendo. E aí pode ser que você perceba que você está saindo com uma pessoa que não tem muito a ver com você. Aí o que você faz? Ou você continua em algo que já sabe que talvez não dê certo, né? Vai insistir nisso, talvez por carência. Ou você decide e fala, não, deixa pra lá, isso aqui não vai dar futuro. Volta pra noite e tenta encontrar alguém mais compatível. Mas você vai pra noite e aí não acha ninguém. Difícil, né? O ideal seria que a gente pudesse conhecer pessoas também pela parte visual, mas também pelo emocional, também sabendo as afinidades que as pessoas possam ter conosco. Se a gente saísse, tivesse ali uma plaquinha em cima da cabeça dela, essa aqui quer ter filho, gosta de esporte, não sei o que, não fuma, mas não dá para fazer isso. Porém, os aplicativos de relacionamento se propõem a fazer isso. Hoje, a maior parte dos relacionamentos que se iniciam, eles começam através da internet. E boa parte deles por causa de aplicativos de relacionamento. Então, as pessoas entram no aplicativo, montam um perfil e aceitam ser como pratos em um menu. Tira foto, coloca aquilo que você quer, suas pretensões, se é relacionamento sério, se é só para brincar, é casual. E aí outras pessoas vão olhar o seu perfil, como se fosse um cardápio. Ah, esse aqui não, esse não, ah, esse aqui gostei e tal. Quando você demonstrou que gosta de uma pessoa e a pessoa demonstrou mesmo a seu respeito, a gente diz que deu match. O match é um encontro de interesses. E aí sim, vocês podem trocar telefone ou conversar pelo aplicativo mesmo, para ter maior segurança. E aí já começa você conversando com uma pessoa mais ou menos do perfil que você quer. Às vezes, a sua pretensão é uma pessoa que seja cristã, inclusive há sites cristãos. Você quer uma pessoa que não fume. Você quer uma pessoa que já tenha filhos, porque você também tem, e a pessoa que tem vai entender melhor. Então você coloca ali os critérios que você deseja. Os aplicativos mais conhecidos são o Tinder, o Inner Circle, Facebook Namoro, e tem uma infinidade. Tem alguns para gente de classe A, para acima dos 50 anos de idade. Existem os nichos, né? E os aplicativos, claro, visam o lucro. Eles não estão ali para fazer filantropia, para serem altruístas e ajudar as pessoas a se encontrarem. Não, eles visam o lucro. Então você, para ver quem te curtiu, você precisa pagar um plano. Você quer escrever alguma coisa para alguém ou ter uma visualização maior, precisa pagar também. Então é um mercantilismo. E esse mercantilismo acaba afastando um pouco as pessoas do aplicativo. Elas entram bem intencionadas, montam um perfil, esperançosas, mas depois vem que aquela dificuldade, você pensa em conseguir enxergar o que o outro escreveu para você, mas você não consegue.
Você paga 1 mês, 2, tal, depois chega uma hora que você se cansa disso. E as pessoas abandonam os perfis. Então, muitas vezes, você entra lá, encontra uma pessoa legal, fala, nossa, que joia, escreve para ela nem visualiza e muito menos responde. Porque já desistiu, já largou mão disso. Fora isso, existe aquela coisa das pessoas estarem descartáveis mesmo. Então, a pessoa deu match com 4, 5 ao mesmo tempo. Como é que ela vai fazer? Ela vai sair com todos ao mesmo tempo? Não vai. Ela vai sair com um, esperar ver, se não der certo, ela vai para a segunda opção. Essa segunda opção, às vezes, já está com outro. Então, acabou que o aplicativo também não é uma coisa que você pode confiar. Ah, eu vou pelo aplicativo conhecer alguém e vou me dar bem. Tem muita gente legal disposta, mas às vezes você não consegue encontrar. Outra coisa importante dizer é que os aplicativos são reflexo das pessoas. Ou seja, as pessoas mentem muito. Mentem na idade, para que o aplicativo lhes apresente pessoas com uma idade um pouco inferior. Mentem nas fotos, mentem nos dizeres. Às vezes falam que querem relacionamento sério, mas não quer nada. As fotos ou muito maquiada, ou com muita edição. Eu tenho uma dica, né? Para quem vai ficar em aplicativo, olhar todas as fotos do perfil. Quando uma pessoa não coloca uma foto de corpo, nenhuma foto, alguma coisa tem. De repente está querendo esconder um perfil mais cheinho, alguma característica. Eu não acho legal, eu acho que as pessoas elas precisam mostrar quem elas são. Já começa a verdade aí. Você vai conhecer uma pessoa num aplicativo, você vê que ela já começa mentindo, que futuro vai ter isso, né? Então, seja quem você é. Se alguém vai gostar de você como você é, vai ter que gostar assim. Não adianta querer enganar e chegar ao vivo e ver que é outra coisa. Você vai perder o seu tempo e fazer o outro perder o tempo dele. Então, a gente tem que ser sincero nisso. E aí, quando você olha as fotos todas, geralmente colocam as fotos melhores, aquelas fotos que ficaram boas, de algum modo. São diferentes do que é a pessoa, mas a foto está boa. Então, as pessoas colocam essas fotos no perfil, e aí as últimas acabam sendo fotos mais atuais. Então você vê uma diferença muito grande. De repente uma foto de 10 anos atrás e uma foto atual. E você vai se relacionar com a pessoa do jeito que ela está agora, não há 10 anos atrás. Agora, isso não quer dizer que você precisa postar várias fotos de sunga ou biquíni. Exposição demais acaba sendo ruim. A pessoa pode interpretar de outro modo. E com tantas mentiras, nem os aplicativos se tornam práticos ou confiáveis. Mas eles criaram essa coisa de descartar ou escolher só com um toque. E aí os relacionamentos passaram a ficar muito superficiais. Você sabe que se com um não deu certo, você tem mais outras várias opções. E assim, quando tudo é possível, nada é suficiente. O Instagram, que é o mundo do faz de conta, é outro local de paquera. Mira-se o alvo e ataca-se com técnicas de conquista. Técnicas cada vez mais divulgadas em cursos pela internet. Pois é, nos dias de hoje, quem trabalha em subemprego já tem que ter estudo, e até para relacionamentos a gente precisa estudar. Você estuda ou para ter êxito nas conquistas, ou para não ser enganado, não ser manipulado com técnicas diversas. A dica no Instagram é você observar a pessoa, ver as postagens que ela faz, um padrão de postagens. Depois que você já conhece um pouco o perfil dela, fica mais fácil para quando ela postar algo, você saber um pouco dos gostos e tal. E aí você comenta algo que aproxime você dela. Você tem que mostrar compatibilidade. Outra dica é você criar uma conexão perguntando algo para ela, pedindo uma dica. Por exemplo, ela postou uma foto num restaurante, você pergunta, nesse restaurante, o que você me recomenda comer lá? Eu estou a fim de conhecer e tal. Então você vai gerando algumas conexões. Identificação gera atração. Outro exemplo, a pessoa posta uma foto lá na Torre Eiffel, em Paris. Aí você vai comentar, nossa, realmente é muito bonito aí, quando eu estive aí, tal. Aí você dá uma dica para a pessoa, você já foi em tal lugar?
vai lá que é muito bom. Então, a pessoa está ali viajando, ela, nossa, que legal, vou ver. Vai ser interessante para ela saber das dicas e conversar com você. Mas caso você não tenha ido para Paris, você pode simplesmente falar, poxa, que legal, pô, eu tô a fim de ir para aí, me dá uma dica e tal. Então, são modos de você interagir. Você pode também falar, pô, viajar é bom, né? Eu fui para tal dia, para tal lugar e foi muito legal. Você vai criando um assunto. É isso. Claro que tudo isso é para abordar a pessoa apenas. Depois que já abordou, já conversaram um pouco, vão marcar um encontro presencial, aí tem mais uma série de coisas, uma série de técnicas. Infelizmente, hoje não dá para você ser quem você é. Você precisa ser quem você precisa ser para atingir aquilo que você quer. Que é estar com a pessoa, que é ir adiante, é passar daquele começo que as pessoas vão descartando. Então você tem que ficar um tempo ali até a pessoa entender que ela está com você e aí construindo a relação. Tem o que fazer, são os dias atuais. As técnicas são importantes principalmente para os homens, já que os homens são aqueles que vão tomar a iniciativa. E é importante a mulher saber que ela pode aparecer, se mostrar presente ali, mas ela tem que deixar o homem tomar a iniciativa. Não dá para roubar o papel dele. Então a dica para os homens é ele criar inicialmente picos de dopamina, depois ele some um pouco, não demonstra tanto interesse, porque se você demonstrar muito interesse, se mostrar muito presente, a mulher desencanta. Você precisa ser sempre imprevisível, para que crie novas expectativas, novas emoções nela. As mulheres dizem querer uma coisa, mas no fundo elas querem outra. E o engraçado é que nem mesmo elas sabem disso. São os instintos primitivos. Quanto mais disponível você é, mais o outro perde o interesse. Que demonstrar demais assusta, mas espera. Quem foi que decidiu isso? Quando é que amar virou erro? Não deveria ser o contrário? Quanto mais entrega, mais reciprocidade. Quanto mais verdade, mais valor. Mas olha como estamos hoje. Hoje, ser intenso é pecado, ser sincero é exagero. Se você é de verdade, é motivo para ser deixado de lado. O mundo pode parecer funcionar ao contrário. Precisamos sumir para sermos notados. Precisamos esconder o sentimento para não parecermos carentes. É desesperador, mas é real. Mostrar demais afasta. Amar demais cansa o outro. E aí, o que resta? Se fechar, se calar, se proteger. Criar uma história só com a própria companhia. Porque se você for inteiro, corre o risco de não ser visto. Em que momento a gente aprendeu que afeto espanta? Que cuidado é demais? Que carinho tem que ser calculado? Que mundo é esse, onde o amor precisa se esconder para ser valorizado?